Meus amados, bom dia. O Senhor está no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Você sabe que o que o pastor trouxe aqui agora, querido, é o título da minha mensagem. Que você trouxe agora aqui. Mas deixa eu comentar com vocês. O cristão passa provas, amado. E ontem eu fui provado. Então eu saí daqui e fui lá para Ribeirão Preto. Para lá pregar lá em Ribeirão Preto. E aí, amados, eu estava aqui no meu coração assim, sabe? Glória a Deus, vai ser uma oportunidade de conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. E aí o Henrique, né, mais conhecido como Batata, me levou lá para conhecer o presidente da igreja lá. E ele é um teólogo, daqueles bons mesmo. E aí eu sentei na frente dele e já começamos a discutir. Incrível. E aqui, a coisa começou a esquentar que eu quase ia levantar da cadeira e ir embora. Não vou pregar aqui nada não, eu vou embora. Aí de repente estava discutindo, aí começamos a conversar, ele entrou no hebraico, eu falei que legal também, eu já sei ler em hebraico. Opa, você sabe ler hebraico? Sei. E o que está escrito aqui? Está escrito isso. E aí quando você fala do grego, e você sabe ler grego também? Eu sei grego, foi professor de grego. O homem já regalou o olho. E de repente nós começamos a discutir sobre originais da Bíblia, sobre a divindade de Cristo, blá, 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 e foi uma benção. Glória a Deus. Passei pelo crivo do teólogo. Aí, amados, na hora da pregação lá, eu falei, puxa, eu vou passar os vídeos ali, daquilo que Deus tem feito, né? Quando o irmão enfia lá o pendrive lá, não tinha nada no pendrive. Todos os meus vídeos sumiu. Aí foi uma troca de pendrive. Pegaram o pendrive da igreja, deram para mim, o meu pendrive ficou aqui. E aí, amados, os irmãos da mídia passaram lá para um irmão que estava trabalhando lá na mídia da outra igreja, por WhatsApp. E a internet estava lenta, e não baixava, e tal. E eu olhei, eu fiquei assim, preocupado, assim, meu Deus, agora não vai para passar nenhum vídeo, né? E eu saí para fora da igreja. Virei assim, na igreja, um acampamento, devia ter mais de 500 pessoas. Quando eu saí assim, preocupado, meu Deus, agora tem que preparar uma pregação para mim trazer. Aí eu topo lá de fora, lá, um petista, pré-milanista e teólogo. Ai, meu Deus do céu. O homem me grudou lá e já começou a discutir comigo, queria saber na visão política, que era milagres, não sei o que lá, porque a Bíblia disse, e tal. Eram dois teólogos que eu briguei no primeiro dia. Não sei o que lá e tal. Quando eu vim para a igreja, na hora da pregação eu estava tão abalado, que eu não sabia nem o que eu ia falar, pastor. Não sabia o que eu ia falar. E aí só um irmão assim, amados, às vezes uma pessoa só no meio da multidão, um irmãozinho fez assim para mim assim, ó. E eu entendi que ele dizendo assim, ó, queridão, descansa, prega. Amados, eu só sei de algo. Nós começamos a pregar, comentar da mesma forma que nós comentamos de experiência que nós temos tido com Deus, de livramento, de milagre, tudo, né? E eu percebia que existia um grupo de pessoas que estava lá para julgar, né? E outro grupo que estava lá aberto para receber de Deus, né? E amados, e por incrível que pareça, o que Deus fez lá naquele acampamento ontem à noite foi extraordinário, pastor. Foi extraordinário. Deus começou a curar, e tocar, e curar, e Deus não parava de curar a gente ali. E aí, amados, um dos casos que aconteceu lá, né, eu achei assim muito tremendo assim. Jesus é muito lindo, amém, amados? Amém. Jesus não é lindo? Amém. Tinha uma senhora que sofreu um acidente, não sei se é naquele dia ou no dia anterior. E ela falou, não vou para o hospital, eu vou para o acampamento. Ela veio para o acampamento cheia de hematomas no corpo, machucou toda a mulher, na coluna da mulher. A mulher andava até torta assim, querido, assim, ó. Tudo machucada a mulher, né? Ela veio e falou, missionário, preciso de um milagre. Mas nós oramos ali, tal, ungimos aquela senhora, não aconteceu nada.
E Deus começou a curar um monte de pessoas. Aí eu ungi novamente aquela senhora, não aconteceu nada também. E aí, amados, terceira vez nós ungimos, declaramos lá que o Senhor tocasse na vida dela e de outras pessoas que estavam lá. Deus começou a curar um monte de gente. E não aconteceu nada com ela. Aquela mulher estava sofrendo, queridos. Ela estava suando de dor, aquela senhora. Eu senti uma compaixão por ela. Eu só falei para ela, a unção de cura está sobre a tua vida. E ela foi lá embora assim, desse jeito assim. Aí, amados, como terminou o culto, ela veio me cumprimentar. Eu estava junto com os pastores. Então, quando ela veio me cumprimentar assim, amados, o Espírito Santo tocou nela. Não sei como aconteceu, mas ela estava assim, quando ela veio assim, a coluna dela, que estava com problema, nós escutamos o barulho fazendo assim, ó, crac, crac, crac. Deus acertando a coluna daquela mulher, a mulher endireitou. E ficou andando assim, Jesus, olha o que Deus fez agora comigo. Aí foi uma benção que os teólogos lá olharam e falaram, opa, Jesus, opera. E Deus curou um monte de pessoas ontem à noite em Ribeirão Preto, que foi assim, tremendo. Deus faz, Deus toca, Deus pode. Porque Deus é muito gracioso. O pastor estava falando aqui de provas. Pastor, eu fiz uma viagem, 600 quilômetros de moto, para me pregar para o povo Bhojpuri, na fronteira da Índia. O lugar era longe, querido. Olha, eu saí de manhã e só cheguei de noite, com a minha motinha lá. Aí, amado, passei lá o filme de Jesus, dormi na casa do pastor. Foi uma bênção lá, porque lá era roça, amados. Então a gente dormia, eu dormia bem assim, dentro mesmo ali do meu saco de dormir, porque tinha um monte de rato que pulava em cima de mim assim. Aí eu colocava só meu nariz para me respirar assim, lá fora. Aí eu senti os bichinhos andando por mim aqui, até eu falei, meu Deus, se entrar um rato aqui no saco de dormir aqui, vai ser problema, né? Mas glória a Deus. Aí, 5 da madrugada, eu acordei e falei, puxa, agora eu vou voltar para Katmandu, né? Mais uns 550 ou 600 quilômetros, né? O irmãozinho falou, Tenor, você vai mesmo? Eu vou, vamos lá. Não vou parar nada não, preciso lá ver os meus filhos. Aí, amado, subi na moto. Quando eu saí assim, uma neblina, que não dava para enxergar quase nada. Quase nada. Aí uns indianos abençoados lá, como eu estava na fronteira da Índia, eles atravessaram a fronteira da Índia e me trouxeram uma lanterna, né, anti-neblina, um negócio assim, instalaram na minha moto e nós fomos embora. Ali, amados, eu só enxergava 2 metros, assim, de tanto que era densa neblina, e no meio da mata ainda, pastor, no meio da mata. Eu falei, só falta eu atropelar um urso aqui, um tigre aqui. Jesus da glória. Aí eu lá, amados, eu viajei 100 quilômetros dessa maneira. Não chegava nem à direita, nem à esquerda, mas não chegava à estrada. Aí, amados, num dado momento, eu passei num monte de areia, estava na estrada, e eu perdi o controle. E eu capotei de moto. Aí, como eu capotei de moto, eu caí do lado de fora da pista, num espaço assim, queridos, bem assim, ó. E por incrível que pareça, eu capotei de moto e caí em cima da areia. E aí tem uns aldeões lá que viram lá eu capotando de moto e caindo, vieram lá e ficamos conversando e tal. E já era, não sei que hora, devia ser umas 8 horas, 9 horas, e a neblina começou a desfazer. Quando a neblina foi desfazer, foi a coisa mais engraçada do mundo. Por quê? Eu estava andando, era só abismo. Se eu caísse naquele abismo, já era. Um missionário terreno não estaria aqui hoje. Então, mas naquele abismo tinha um espacinho assim, ó, que tinha um pouquinho de areia. Então eu capotei, caí no meio do monte de areia. E toda a volta ali no abismo, só um espaço no abismo que estava aqui, parece que Deus reservou para o missionário tenor cair ali. Aí vieram um pessoal, vieram lá, o irmão que estava comigo falou, tenor, como eu falo, você parece que tem vida de gato. Sai de vida. Você não morreu de novo, rapaz. Capotou, caiu bem em cima da areia. Amados, eu vou falar algo para vocês. Eu fui embora. Eu vejo essas coisas acontecendo comigo. E eu sou uma pessoa que eu sou constrangido pelo amor de Deus. Eu sou constrangido pelo que Deus faz na minha vida. Missionário tenor significa que você não vai morrer, não. Vou morrer um dia.
Eu já sofri acidente que eu quase quebrei minha costela. Muitas provas que a gente passa, não, o cristão passa a prova, passa, meus amados. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar para vocês, que Deus tem um plano em tudo o que acontece. E nós precisamos discernir algumas coisas que acontecem na nossa vida. Então, amados, há coisas, por exemplo, eu vou explicar para vocês, há coisas que nós buscamos resposta de Deus e muitas vezes está na palavra, como o pastor falou. Eu, por exemplo, um dia eu estava em Mogi das Cruzes, onde eu fui pastor auxiliar. Chegou uma irmã e falou para mim, eu tenho um problema no estômago, 3, 4 anos, eu tomo remédio, dói o estômago. E o que eu faço, Antônio? Eu já não sei mais o que eu faço. E, amados, eu comecei a ministrar na vida daquela senhora, e o Senhor tocou no meu coração e fala sobre perdão, né? A Bíblia fala assim na palavra do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo falando, se eu perdoei alguém, eu perdoei na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E a Bíblia ela fez uma comparação entre ser vencido por Satanás e falta de perdão. Então, eu falei para ele, você precisa perdoar alguém? Eu falei, não preciso. E oramos, e não aconteceu nada, precisa perdoar alguém? Não precisa. Na terceira vez, ele falou, eu lembro, tenho algo para te falar, missionário Antenor, pastor Antenor. Eu falei, claro, eu tenho uma mágoa do meu pai. Meu pai me deixou quando eu era criança, minha mãe morreu, ele me largou, casou com outra mulher, e eu acabei vivendo com a minha avó, e eu fiquei muito triste, fui muito magoada, porque perdi minha mãe e meu pai já me deixou por causa de outra mulher, e aquilo lá marcou o meu coração. Eu precisava perdoar, e você está orando agora comigo, o Senhor me fez lembrar disso. Aí, amados, eu dei a mão para aquela senhora, eu falei, vamos orar para você liberar perdão? Eu falei, vamos. Quando ela deu a mão para mim, quando ela falou assim, eu libero perdão, manifestou um demônio. O demônio falou para mim, ela não vai liberar perdão. Ela não vai liberar perdão. Eu falei, vai, diabo, vai. Expulsei o demônio dela. E ela orou comigo, liberando perdão para o pai dela, pedindo perdão para o Senhor Jesus. E ela falou para mim, e agora, você não vai orar pelo meu estômago? Eu falei, não, nem precisa, você já está curada. 3, 4 dias depois, ela manda uma mensagem para mim, falando assim, pastor, eu estava sofrendo anos com esse problema no estômago, e agora eu estou curada. Você está me entendendo, amado? Muitas vezes, há coisas que as pessoas precisam mudar para que Deus opere. Às vezes a pessoa tem falta de perdão, na família dela existe muita contenda, ela é a causa da contenda, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa cri-cri, não sei se existe essa expressão aqui, existe? Pessoa cri-cri, pessoa que está sempre lá, causando confusão, tal, e briga aqui, e tal, pessoa que tem inveja no coração, pessoa ciumenta, mentirosa, e uma série de outras coisas. Aí ela vem e fala, eu quero ser curado por Jesus. Por gentileza, se arrependa. Deixa Deus limpar o seu coração para que o Espírito Santo, Ele toque. Amados, o Espírito Santo, Ele é gentil, Ele é cavalheiro. O Espírito Santo, Ele não força o coração de ninguém. O Espírito Santo, Ele bate no coração. Sabe, amados, o diabo não, ele entra na vida de uma pessoa, é para destruir a pessoa. E com o diabo não se brinca. O diabo não se brinca. Quando ele vem numa casa, quando ele vem numa família, quando ele vem para matar, roubar e destruir. O Espírito Santo, ele é diferente. Ele toca no coração. Ele é gentil. A voz do Espírito Santo é mansa. Eu já escutei a voz do Espírito Santo, amados, no meu coração, assim, ele falando algo para mim, e eu fiquei maravilhado. Porque é uma voz mansa. Não é uma voz assim que é opressa. E como o pastor falou, às vezes, o Espírito Santo me dirige para ir para alguns lugares no Nepal. E que um dia eu estava numa cidade, eu ia fazer um trabalho numa vila, e a gente estava preparando, de repente, assim, não sei, eu me senti mal meu coração, sabe? Fechou meu coração. Falei, gente, não vou fazer aqui não, vou fazer em outra vila, próxima, tudo. Aí quando eu fui fazer em outra vila próxima, vieram uns 50 jovens. Boa parte era de uma gangue. Sabe, pastor? E aí eles, conversando comigo, aí, tal, eu preguei Jesus para eles, tal. E era um lugar muito longe mesmo da civilização, tudo. Eles falaram assim, vocês iam fazer na vila do outro lado do trabalho, né?
pastor Antenor, sim. Eu falei, eu ia fazer então. O povo daquele lugar já tinha uma gangue preparada para te quebrar lá. Você está me entendendo? Então tem certas coisas, eu tenho que andar na sensibilidade do Espírito Santo. Quando nós andamos em Deus, Deus livra a gente de coisas. Às vezes até de namoro, amados. Se você, por exemplo, não é casado ou casada, se de repente tem alguém que vai destruir o seu ministério, que não vai te levar, sabe, à adoração do Senhor, que Deus tem um plano na sua vida, amado, Deus tira. Eu vou falar isso para você, eu já tive pessoas passando na minha vida que queriam destruir o meu ministério, e eu escolhi Jesus. Eu escolhi Jesus, que Jesus tinha o melhor para mim. E quem podia imaginar, eu brasileiro aqui de Mogi das Cruzes, ia casar com uma pessoa que é uma bênção na minha vida, lá do outro lado do mundo, que é minha esposa, que é nepalesa. Então, aquilo que não subiu no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que você não imagina, quando você está na presença de Deus, Deus prepara para você. E Deus, amado, Ele muda situações. Ele muda situações de tragédia para a glória dEle. Ele muda, Ele faz coisas extraordinárias. Eu estou aqui em Brodowski, ninguém sabe, mas é por causa de Brodowski. Porque eu estava precisando aí de uma oferta para me terminar a minha passagem. Um irmão de Brodowski que foi tocado para o Senhor, falou assim, missionário, eu quero mandar uma oferta para você. E eu paguei a passagem para mim estar aqui. E ele não sabia disso. É um mistério de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, mas quando você anda na presença de Deus, Deus trabalha. Eu quero falar sobre esse assunto, amados, para vocês. Você sabe que quando eu fui noivo, eu fui noivo 2 vezes. Fui noivo 2 vezes. E terminar um relacionamento não é fácil. Você se reerguer novamente, não é fácil. E eu sempre olhei para Jesus. Eu falei, Senhor, meu coração está em pedaços, mas eu quero olhar para Ti. Né? E quando a gente ama Jesus, parece que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Ele cura o nosso coração. Amém? 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 Aí o Espírito Santo começou a curar o meu coração, trabalhar no meu coração. Eu comecei a perceber que o momento de Deus na minha vida, eu tinha que esperar o momento de Deus. Agora você imagina, não, eu morei 5 anos sozinho, né? Mais de 40 anos, lá no Nepal, e no Nepal não existe namoro. Como que eu ia casar? Eu lembro até hoje, um dia que eu estava lá no Nepal, e eu falei assim para Deus, Deus, o Senhor me conhece. Eu não sou de dar em cima de mulher nenhuma. Se o Senhor me trazer minha bênção, se o Senhor trazer minha bênção, glória a Deus, se o Senhor não me trazer alguém para que eu possa me casar, eu vou morrer solteiro fazendo a tua obra. Eu orei assim. Quando eu orei assim, o Senhor me mostrou em visão uma mão segurando um nenenzinho. E aquela mão esticou assim e me deu aquele nenenzinho. Quando aquela mão esticou aquele nenenzinho, bem gordinho, bochechudinho, estava vestido de roupa nepalesa. E aí eu tenho aquela visão, foi assim, fração de segundo, amado. No meu espírito veio e sumiu aquela visão. Aí a primeira coisa que eu pensei assim, Deus está me dando um ministério novo. Eu pensei isso aí. Se passou 1 ano, eu conheci a Cabita. Depois de 9 meses, eu me casei. Mas quando eu conheci a Cabita, sábado, domingo, toda a família dela veio topar comigo e falou, e aí, vai casar quando? Eu levei um susto. Porque lá é o seguinte, amados, lá é o seguinte, o rapaz gostou da moça, a moça gostou do rapaz, as famílias se reúnem e já decide o casamento. Eu fui no noivado lá no Nepal, digo assim, eu fui num casamento lá no Nepal, que eu fiquei impressionado lá no Nepal. Os noivos lá,
na igreja, pastor. E aí, os noivos, e as noivas estavam chegando, né? E aí, essas duas moças, irmão de um obreiro conhecido meu. Eu cheguei e falei para ele, e aí, rapaz, tal, quanto tempo eles estão juntos? Ele falou, não, semana passada eu já acertei o casamento delas, né? Com esses dois irmãos aqui da igreja, que é de outra igreja que estão aqui, né? Eu falei, glória a Deus, tá, mas eles já se encontraram? Ele falou, não, eles vão se encontrar agora. Você imagina se vai casar com uma pessoa que você nunca viu? E aí, amados, só que os dois rapazes eram boa pinta, né? E os nepaleses eles são baixinhos, né? São baixinhos que nem eu. Só que os rapazes eram altos, boa pinta, bonitos irmãos, obreiros da casa do Senhor. Quando as irmãs entraram na igreja assim, já ficaram assim, ó. Todo time das irmãs. Mas com um sorrisão até aqui, assim, ó. Eu fiquei assim impressionado. Aí, amados, quando eu casei, depois de 2 anos, me nasce o Isaac. Eu estava na casa ministerial, minha esposa, não sei o que aconteceu, ela saiu, ela comprou uma roupa nepalesa e colocou no meu filho, de que devia até algumas semanas. E ela estica assim a mão, assim, com meu filho, assim, ó, e fala assim, está aqui o seu filho. Quando ela estica assim a mão, está aqui o seu filho, a visão que eu tive no passado foi exatamente aquele momento que ela esticou e estendeu o Isaac para me dar. Eu conheci o meu filho antes de conhecer minha esposa. Era Deus me preparando. Sabe, Deus está me preparando uma esposa, nem eu sabia. E eu conheci o meu filho antes de conhecer minha esposa. Então tudo foi preparado por Deus. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ter a mesma experiência. Não. Mas é diferente como Deus trabalha. Nós passamos pela nossa vida diversas situações que nós temos que checar o que está acontecendo com o nosso coração, amados. Então, as razões por que nós passamos provações. Primeira razão, a Bíblia fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa dele. Ele largou a casa dele, que tinha tudo, e foi lá, pegou o dinheiro, papai, me dá aqui sua herança e eu vou lá. E saiu lá nas baladas, e começou a gastar dinheiro aqui, com prostitutas, e disso aqui, jogar dinheiro, ao ponto que ele perdeu todo o dinheiro dele. Quando ele perdeu todo o dinheiro dele, ele foi trabalhar, cuidar de porcos, ao ponto que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha o que comer. E aí foi quando ele lembrou, o meu pai tem lá na minha casa, na casa dele, ele tem abundância. Mas ele passou todo aquele momento de prova na vida dele, amados, por não honrar o pai e a mãe e fugir do lar. Quantas pessoas, por causa de brigas no lar, em vez dela enfrentar a situação, eu vou fugir. E muitas vezes fuga não é a resposta. Há pessoas que querem casar rápido porque querem sair das suas casas rápido. E aí ela já está com um problema no lar ali, coração quebrado. Ela casou, ela não vai conseguir viver bem com o marido, vai ter conflitos. Poxa, eu brigava com meu pai e minha mãe lá, e aí eu fugi da minha casa, eu casei, agora eu estou com um problema com meu marido. Você está me entendendo? Às vezes as provas que vêm para a nossa vida é para nos amadurecer. E a gente quer fugir das provas, fugir do problema. Eu já vi muitas pessoas falando assim para mim, missionário, eu estou na situação, eu sinto vontade de fugir. Não fuja. Enfrente, converse, ore, deixa Deus trabalhar. Quantas situações que eu já passei na minha vida que dá vontade de fugir. Você pensa que muitas vezes eu não senti vontade de fazer minha mala e vir para o Brasil, largar o Nepal e vir para o Brasil? Eu já senti vontade.
Começaram agora no Nepal, começaram, o ano passado mataram 2 missionários, começaram a prender alguns, e começaram assim a ter perseguição, prenderam o diretor da Sociedade Bíblica, o diretor da Jocum, e outras pessoas que estavam lá envolvidas com o trabalho evangelístico, começaram a prender. Teve missionários de medo que fizeram as malas e foram embora. Eu não vou embora, Deus me chamou para aquela nação. Fugir não é a solução. E se eu fugisse naquele momento de prova, ali, que já estava cercando o cerco contra os missionários lá no Nepal, hoje não existia um ministério iluminando vidas. Mas, missionário Tenor, olha, você pode ser expulso do país, você pode ser preso. Gente, eu estou lá para agradar a Deus. O Senhor é comigo. Se me colocar na cadeia, eu vou pregar para os presos. Eu não sei, eu estou aqui, eu estou livre. Eu acredito que Jesus está comigo. Amém? Então fugir não é a solução. Por causa dos interesses pessoais em detrimento da obra de Deus. Muitas vezes, amados, as pessoas têm tanto interesse pessoais. Eu não vou falar que nós não podemos ter interesses pessoais. Eu acredito que Deus sim, Ele quer te prosperar. Eu não acredito que Deus não quer que você passe a prova o resto da vida. Eu acredito que toda pessoa passa pelo deserto na vida. Eu passei pelo deserto, que eu falei já para vocês, anos. Que às vezes eu não tinha R$1 no meu bolso. Anos que eu passei, anos. Mas quando se completou 3 anos, as portas se abriram dessa maneira. Ano passado, as portas se abriram tanto para mim, que eu não sabia que empresa eu devia trabalhar. E sabe o que eu fiz? Não, Deus me chamou, eu vou trabalhar na obra. Ano passado eu vim para o Brasil, um irmão chegou para mim, rapaz, eu queria que você trabalhasse comigo. Representante lá do cimento, Tupi, não sei o que lá, tal, salário R$15 mil. Eu falei, não, eu sou missionário, eu vivo pela fé. Deus me chamou para isso. Lá no Nepal, o embaixador me chama. Tenor, vem cá, quero conversar com você. Me coloca numa mesa e me pergunta assim para mim assim, escuta, quanto que você ganha, Você perguntou um monte de coisa da minha vida. Eu conversando aqui, assim. Mas por que o senhor está fazendo todas essas perguntas? Ele falou assim para mim assim, você é o único brasileiro que fala nepalês no Nepal. Você é o único nepalês, você é o único nepalês também. Você é o único brasileiro casado com nepalesa, fala nepalês, conhece a cultura, sabe mexer com um monte de computador, sabe mexer com um monte de programas, fala inglês, conhece de cultura, e nós gostaríamos de te dar aqui o setor de vistos da Embaixada Brasileira em Katmandu. Salário $2-3 mil, visto diplomático, casa paga pelo Itamaraty, tudo. Eu ligo para o meu pastor, ele fala assim, você decide, trabalhar na Embaixada do Brasil ou trabalhar na Embaixada do Reino de Deus? Eu falei, vou trabalhar na Embaixada do Reino de Deus. Semana passada, um irmão vem e fala para mim, ele me conhece, falou assim para mim assim, ô Antenor, eu queria te abençoar. Eu falei assim, o que você quer fazer? É o seguinte, olha o que seu irmão propôs para mim. Você vai abrir uma empresa, eu vou mandar todos os fornecedores colocar os materiais de construção, tal, na sua empresa, e eu sou um dos maiores compradores de materiais de construção da região de Mogi, eu vou comprar dentro da sua empresa. O seu lucro, 30 a 50 mil reais, você vai ganhar. O Senhor falou, não aceite. Sabe por quê? Apóstolo Paulo falou assim, amados, por isso aprendi do Senhor a tanto ter abundância como também passar fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que mais me chama a atenção nesse versículo, ali no capítulo de Filipenses, ali capítulo 4, que é o seguinte, o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi do Senhor a ter abundância. Ou seja, tem pessoas que ela não pode passar um momento de abundância, que ela abandona Deus. Que o tempo dela já é resumido, ela não tem tempo mais de vir para a igreja, de vir adorar. Então, às vezes, Deus prova o crente na abundância.
Você sabia disso, que Deus pode te provar na abundância? Deus pode prosperar você tanto, 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 que você pode esquecer de Deus. Que eu conheci pessoas que eu ganhei para Cristo, que estava lá na lama da destruição, que eu tirei a pessoa, que eu discipulei, que eu batizei, que eu orei, arrumou um emprego aqui, comprou um carro, comprou uma casa, se tornou empresário. Meu irmão, cadê você? Nunca mais vi você na igreja. Missionário Antenor, desculpa, eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. Não tenho mais tempo para Deus. Outra coisa também, amados, um dos motivos também, que às vezes vem prova, amados. Às vezes a pessoa, ela fecha o coração para abençoar a casa do Senhor. Ela não dizima na casa do Senhor, ela não oferta na casa do Senhor. Ela quer que Deus abençoe ela, mas ela não está disposta a abençoar, amados. Vocês podem imaginar que Deus é doador de todas as coisas. E a Bíblia fala, sede, pois, imitadores de Deus. Se Deus que me dá tudo, Deus que me abençoa em tudo, Ele me fala para mim ser também abençoador. Quem está me escutando, diga amém. Amém. E quando nós começamos a entender esse princípio de Deus, a bênção vem de Deus. Por que muitas vezes a pessoa passa a prova, tem um coração fechado para abençoar? Quem está me escutando, diga amém. Amém. Quem está me escutando, diga amém. Amém. A outra coisa, amado, eu tenho que falar aqui hoje. Tem muitos versículos ali no livro de Provérbios, que diz o seguinte: vá ter com a formiga, ó preguiçoso. O que a formiga faz, amados? Você sabe que tem umas formigas na minha casa, pastor? Mas a formiga nepalesa é diferente. É formiga diferente, não fala nepalês. Mas sabe o que a formiga faz? A formiga lá do Nepal, que tem na minha casa, ela não constrói um ninho no chão, ela constrói no teto. Aí, amados, as formigas lá no Nepal, elas constroem como se fosse um corredor assim no teto. E no finalzinho assim, amados, o que acontece? Na lavandaria da minha casa, o teto ele é, como eu posso falar, transparente. Então as formigas construíram ali a casinha delas ali. Então um corredorzinho, ali tem um lugarzinho ali onde está a rainha. E no outro lugarzinho ali, está ali onde que ela guarda a comida dela. Aí fizeram outro setorzinho, para tudo dividido, onde nascem as formiguinhas. E aí, amados, as formigas ali, ela entrava na minha casa, ela entrava no terreno, tal, e começava a pegar e guardar. Aí tem um momento que estava cheio de comidinho ali para elas. Por quê? Estava chegando o inverno. Era Deus falando assim. Eu fiquei olhando, falei, poxa, que interessante. A formiga sabe que estava vindo o inverno. E ela sabe que vai ter prova, então eu vou guardar provisão. Mas a formiga é interessante. Ela cedo, tarde e noite, estava trabalhando nas formiguinhas lá. E quando eu falo formiguinha, não é formiguinha, é aquelas formigão preta, grandona assim. Ó. E quando cai e morde a gente, só misericórdia de Deus, né? Aí, amados, elas estavam trabalhando. E eu achei interessante esse simbolismo que a Bíblia diz. Ela fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda a trabalhar. Amado, você sabe que quando a gente decide colocar pessoas preguiçosas para trabalhar com a gente, quem vai perder é você. Quem vai perder é você. Amado, eu fui chefe de departamento de uma empresa, e eu queria ajudar aqueles irmãozinhos desempregados. Aí eu pegava assim, irmão, vamos fazer o seguinte, faz uma entrevista, eu vou te abençoar. Eu fazia entrevista com o irmão estava orando por isso, irmão, pastor Antenor, que bênção. Fazia entrevista com o irmão, às vezes nem tinha qualidade, eu colocava para trabalhar no setor. Eu colocava para trabalhar no setor, vinha um gerente falar para mim, ô Antenor, rapaz, que você colocou aqui é preguiçoso, rapaz. Não faz isso. Aí, de repente, sabe? O camarada pisava na bola 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, a gente perdoando ele. O camarada não queria trabalhar. Aí tinha uma hora que a gente tinha que mandar embora, e era triste isso aí. Não, irmão, agora eu vou acertar. Agora você não, mas não tem jeito, a pessoa é preguiçosa. Então, amados, perdeu a bênção, está passando por provações, mas por quê? Porque a pessoa não quer trabalhar. Amados, sabe por que Deus falou? Olha,
6 dias trabalharás e no 7º descansará. Deus está falando que você tem que mais trabalhar do que descansar. Você tem que mover esse corpo. Fala para o seu irmão, você tem que mover esse corpo. Move esse corpo, amado. Você está me entendendo? Eu falo, amados, que o corpo humano, ele é igualzinho carro. O que acontece se você deixar de dirigir? Para o carro lá na garagem, para o carro na sua garagem, e tenta ligar o carro depois de alguns meses, para ver o que acontece com o carro. Não pega. A bateria morreu ali. Às vezes os pistão ali do motor, ele pode travar. Deita na cama 3 dias. Escuta o que o Senhor está falando. Mas é um simbolismo, não faça isso não, viu? Deita na cama 3 dias, tenta levantar. Você vai levantar assim, ó. O corpo humano, ele precisa de movimento. Eu vou dar um conselho aqui, quem tem mais de 40 anos. Dá um conselho aqui, quem tem mais de 40 anos. Faça exercícios. É bom para a tua saúde. Mova esses ossos, você é templo do Espírito Santo. Às vezes dá vontade de falar para os irmãos, irmãos, vai fazer uma caminhada, não vou orar para Deus te curar não. Vai dar vontade de falar isso aí. Sabe? Lá em Mogi chegou uma irmã e falou, missionário, ora aqui pelos meus pés, está doendo, missionário e tal. Irmã, quanto de peso você está mais do seu peso normal? 30 quilos. Irmã, eu vou orar, tá? Porque Jesus cura, mas vamos fazer uma dieta. Vamos fazer um exercício lá, um Cooper lá. Não dá para fazer, o Cooper faz uma caminhada. Então, amados, é incrível, amados. Olha aqui, pega 10 pessoas doentes. 10 pessoas doentes. E coloca essas pessoas para fazer caminhada, para fazer exercício, para mover o corpo dela. Depois de alguns meses, 7 ou 8 já está curada. Porque o próprio Deus já sabia de princípio do mundo, que se a gente não se mover o corpo, a gente vai morrer. Deus já sabia do princípio do mundo, que nós precisamos mover esse corpo. Amados, eu não sei quem tem carro aqui, mas eu fico impressionado, alguns irmãos. Ele sai da casa, aqui a padaria é aqui. Ele vai de carro na padaria, compra o pão e vai. Eu estava com um pastor que fez isso. A padaria na esquina. Senhora, eu vou comprar um pão lá, vamos lá. Eu entrei e tal. Aí parou ali. Mas, pastor, aqui a padaria é? Por que o senhor não foi andando? Ah, missionário, sabe como é que é? Agora que a gente tem carro, a gente fica meio assim, relaxado. Sabe? E a barriga do pastor estava encostando já ali no volante ali, rapaz. Quase estava com dificuldade. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, tem que andar, rapaz. Mas eu estou falando, mas eu fiquei pensando outro dia, meditando nessas coisas, sabe? Às vezes o crente vem e fala assim, ó, ai pastor, está doendo as minhas costas, pastor, tá. E às vezes é coisa simples que você resolver, pastor. Eu lembro uma vez um missionário que um pastor contou para mim, que chegou uma irmã e falou assim, ó. A irmã chegou e falou assim, pastor, estou com uma dor nas costas, todo dia eu acordo com aquela dor terrível nas costas, na coluna. Aí o pastor falou assim, eu já sei onde está o demônio está lá no seu colchão. Ele estava querendo dizer para a irmã que o colchão dela estava com um problema. Ou estava muito mole, eu não sei. Aí ele foi visitar a irmã um dia lá, ele viu um fogaréu atrás da casa da irmã. Quando ele foi lá, a irmã está botando fogo na cama. O pastor fala que o demônio está aqui, eu já meti fogo em nome de Jesus, pastor. Falei, não, irmã, eu queria que você trocasse o seu colchão. Trocasse seu colchão. Porque o colchão estava duro. Eu lembro, amados. Olha, amados, você sabe que eu já morei na Índia, morei na Tailândia. A cama dos Thai, eu já dormi nas casas dos Thai. Sabe como é que a casa dele, a cama deles é assim? A cama é de tábua, eles colocam uma esteira sobre aquela tábua e dormem em cima.
Pergunta para os tais. O povo tais que não tem problema na coluna nenhum. E aí a gente gosta de conforto. Às vezes a gente deita naquela cama lá, que a cama parece uma geleia, está lá assim, ó. E a cama, então é até aqui. Então, tem coisas que às vezes eu vejo, que às vezes é simples, às vezes trocar um colchão, fazer um exercício, mexer com o corpo, para que você seja curado, amados. Estão entendendo? Então, há coisas simples de se entender. Já aconteceu da irmã chegar para mim e falar assim: missionário, dá para você orar por mim? Olha, a irmã abriu a boca assim, ó, cheio de cáries o dente assim. Ai, pastor, eu preciso passar por não sei o que lá, eu vou ter que fazer isso, cheio de cáries o meu dente. Pastor, posso fazer uma pergunta para a irmã? Pode. A irmã escova o dente. É meio chato, né? Falar isso aí, né? A irmã falou assim: ai, não sei o que lá, escova, não escova o dente, irmã. Pelo menos 2 vezes por dia. Ai, não, missionário, a gente é muito culpada. Irmã, eu não vou nem orar. Escova o dente, cuida do seu dente, depois eu oro. Então, irmã, tem coisas que é meio chato a gente falar para as pessoas. Já aconteceu uma irmã que veio um dia numa fila e falou para mim: o meu vizinho está contra mim, missionário, ora por mim. E quando ela falou para mim, eu senti no meu espírito que tinha alguma coisa errada. Aí eu falei assim: irmã, por que ele está contra você? Não, porque ele não gosta de crente. Irmã, me conta o mistério, irmã. Conta o que aconteceu. Aí só que a irmã fez? Ela limpou o quintal dela, um monte de lixo, e jogou no quintal do vizinho. Irmã. O vizinho ficou louco de raiva. Começou a xingar ela, começou a perseguir ela. E ela veio se fazer de vítima e pedir para mim orar. Eu falei para ele: não vou orar. Vai lá e pede perdão para o vizinho. Estão me entendendo, amados? Há coisas que acontecem na vida da pessoa, e muitas vezes ela vem: pastor Jefferson, ora por mim. Ela não tem o problema resolvido. Ah, essa igreja não tem poder, eu vou para outra igreja. O problema não é a igreja, às vezes o problema é ela. O problema é ela. Há provas que nós passamos na vida, é muito fácil de a gente resolver. Estude, viu? Quem que é jovem aqui, levante a mão. Estude, amados. Né? Estude, amados, eu tenho 51 anos de idade, eu continuo estudando. Eu estou partindo para a minha 15ª língua. Eu vou me formar, se Deus permitir, em julho, em língua coreana. Estudo mesmo, para falar: mas você não para de estudar, não. Toda vez que eu venho para o Brasil, eu trago uma mala de livro, eu deixo no porão do meu irmão. Já está até lá o teto de livro. E uns cientistas falaram assim, que quem aprende uma língua, pode viver 2 a 3 anos a mais, por causa que os neurônios dele vão se renovando devido a esses exercícios mentais, porque quando você aprende uma língua, você usa esse lado esquerdo do cérebro. Aprenda aqui espanhol, inglês, mineirês. Amados, sabe, aprenda. Renove sua mente, para que vocês, sabe, amado, é muito gostoso, né? Você chegar num lugar e você poder falar na língua do povo, né, amado? É muito gostoso. Então, aprenda, renove sua mente, não fique preguiçoso. A vida é difícil, missionário. Você vai aprender sim. Vai aprender, consegue sim. Eu recebi pessoas lá no Nepal que não falavam inglês. Não, mas eu não vou aprender missionário. Não, tu vai sim, você vai entrar na escola X, todo dia você vai estudar. Se tiver dificuldade, você me pergunta. A pessoa entrou, ficou lá, por 4 meses já começou a falar inglês. Perseverança. Então, há certas coisas, amados, eu falo para a pessoa: se você não buscar, você não correr atrás,
Às vezes nem Deus pode fazer para você, porque você já se encostou, você já se acomodou. E eu fico, uma coisa que eu fico muito admirado é o povo chinês. O mês passado, eu ministrei, o ano passado eu ministrei na igreja presbiteriana de Formosa. Tem uns 300, 400 chineses nessa igreja. E aí eles me convidaram também para estar ministrando esse ano na igreja deles. Então, o culto é em chinês. Quando você entra, eles te dão um pluguinho pequenininho, você coloca no seu ouvido, e você escuta direto em português. Aí se você fala um outro dialeto chinês, tem lá os tradutores, que você coloca e escuta no outro dialeto que você quiser, no culto. Aí quando termina o culto, todos eles vão almoçar, a gente almoça junto lá. Quando termina o culto, o almoço, depois de 1h30, todos vão para as classes de escola dominicais. Então, eles gastam o domingo ali com os irmãos, de cedo até as 5, 6 horas da tarde. Estudando a Bíblia, orando, tem um playground lá para as crianças ficam brincando lá, depois do almoço, mas eles são muito dedicados na palavra do Senhor. E olha, eu fui para essa igreja chinesa, quando eu voltei lá a segunda vez lá, amados, os mesmos chineses estavam lá, e outros também que se converteram naquele ano. Então existe uma unidade muito forte. E eu conversando com o pastor chinês, eu falei assim, por que o brasileiro não é assim, hein? Eu queria saber por que o brasileiro, né? Por que o chinês é muito unido, o coreano é muito unido? Aí o chinês falou assim, brasileiro é um pouco preguiçoso, né? É um pouco preguiçoso, não quer estar junto. Eu perguntei para o chinês, mas eu queria entender um pouco a raça brasileira, o povo brasileiro. Por que nós não podemos viver dessa maneira, conhecendo a palavra, buscando? E quando eu sentei com os chineses, amado, os chineses, eles quiseram saber sobre Nepal. Até uns chineses falaram que vão lá conhecer o trabalho lá, estar comigo lá uns meses lá. Você é o quê? Eu sou médico. E você? Sou dentista. E você? Sou professor de geografia da USP. E você? Sou professor da Unicamp. E você? Todos os chineses que eu conversei eram top em algo. Todos. Aí um falava alemão, outro falava isso, outro falava inglês, tal. Eu sentei com a minha esposa e todos eles queriam saber sobre o Nepal, sobre a cultura nepalesa, tal. Eu fiquei pensando, Jesus, por que nós brasileiros não somos assim? Por que nós não podemos buscar, entender, perseverar, buscar em Deus? O povo brasileiro precisa disso, amado. Entender, tirar esse espírito de preguiça nossa. O brasileiro, por natureza, parece que ele é preguiçoso e emotivo. Por natureza. Eu lembro que quando estava estudando inglês, vinha pessoas e falavam para mim assim, mas que bobeira estudar inglês, não vai dar em nada nisso. Eles estão lá na casa deles, eu estou viajando o mundo pregando o evangelho. Você está me entendendo? Há coisas que você tem que batalhar. De princípio parece que você não está vendo resultados, mas Deus abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Consequências negativas das provas, já estou terminando. Gasta-se o dinheiro com aquilo que não é pão. Isaías 52:2. Porque o povo gasta naquilo que não é pão? Naquilo que não é o básico para eles? Não é? Às vezes a pessoa vem, ela tem um dinheiro, ela acaba gastando aquilo que não é necessário. Ela compra um carro, que só a manutenção do carro vai um mês de salário dela. Você está me entendendo? Ela vai comprar um carro que vai beber tanta gasolina naquele carro, que ela fica um mês alimentando aquele carro. Se ela pode comprar um mais econômico. Eu não estou falando que você não deva ter um carro bênção. Mas há decisões que nós tomamos na nossa vida, que nós sofremos consequências. Há muitas decisões que nós tomamos na nossa vida emocional que pode destruir você. Eu vou te contar algo para vocês. Olha a situação. Tinha uma irmã na nossa igreja, lá em Mogi, ela tinha 40 anos de idade.
Sabe aquela irmã que falou, eu quero casar, Jesus, eu quero casar, eu quero casar. E de repente apareceu lá um irmãozinho, gordinho, lá na igreja, lá tudo. Mas eu percebi que esse irmão, ele era explosivo. Para não dizer que ele era violento. E não era muito convertido. Assim, o rapaz aparece uma semana na igreja, ela já estava namorando com o rapaz na outra semana. Nem convertido é. Ô, irmã, já está namorando um rapaz, acabou de chegar na igreja. Aí começou a conversar e, não, pastor, eu vou casar. Eu vou casar. Não, rapaz, não é nem convertido ainda. Eu não vou ficar para titia não, viu, pastor? Amados, eu não fiz o casamento dela. Outro pastor que fez lá o casamento lá da irmã lá. Amados, ela casou com o rapaz. O rapaz começou a bater nela no primeiro dia de casamento, no primeiro dia de noivado, depois das núpcias já começou a bater nela. Amados, aí ela engravidou, o rapaz infernizou a vida dela, infernizou a vida daquela moça, me deu até dó. Aí um dia, eu estava em São Paulo, fui pregar em São Paulo, esse irmão entra no trem que eu estava, quando ele me olhou, eu falei, missionário Antenor, eu queria que você orasse por mim, querido, a prova está muito grande e tal. Falei, conta aí para mim o que aconteceu. A família da minha esposa quer me matar. Aí eu falei assim, por que você fez, meu querido? Eu briguei com ela, eu rebentei a cama, peguei o pau da cama e dei na cara dela. Falei, você é doido, meu amigo, você é doido. Você é doido. Aí, sabe o que aconteceu? Terminou em divórcio, mas eu falei, não faça isso. Calma, dá tempo ao tempo. Mas, Jesus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Um dia uma irmã me entrou em contato comigo, apareceu um africano na igreja, um rapaz boa pinta. Então, um africano na igreja, e a irmã se encantou com ele. Acho que não demorou menos de um mês, já casou ali com o africano ali, e acabou de chegar no Brasil. O rapaz ficou ali uns meses ali e voltou para a África. E levou a mulher dele com ele. Mas é uma brasileira que ama o Brasil, que não tem um chamado para a África, foi com o marido para a África, porque ela já estava grávida dele. E um dia entrou em contato comigo, contando as provas, porque isso, porque aquilo. Eu falei, puxa, por que você casou rápido com ele, né? O Senhor me falou. Eu falei, o Senhor não te falou nada não, a sua carne que te falou. Então, tem coisas que não adianta, meu amado. Ela quis casar com o homem, casou precipitadamente, e o homem foi lá para a África. Agora está morando lá numa aldeia, coitada da irmã lá. Grávido com um filho, morando numa aldeia lá, não sei de onde lá. Então, há certas coisas, amado, que a pessoa tem que decidir em Deus e buscar em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13. Preciso mostrar também na Bíblia, porque senão... Você sabe que as provas e as privações nos traz maturidade. Maturidade. Amado, eu amo sentar do lado de pessoas maduras na fé, para entender alguns princípios que às vezes eu preciso escutar, sabe? E às vezes a pessoa, gente, missionário Antenor é assim, acontece isso, acontece aquilo, tal. Eu tive o prazer de sentar a semana passada com o meu líder de missões. Ele esteve na China, teve com a igreja clandestina que treina os norte-coreanos para pregar para a Coreia do Norte. É um testemunho tremendo. Sentei com ele, um homem muito maduro, tem uma barba branca até aqui, e nós ficamos discutindo sobre isso, sobre aquilo. Falei, poxa, que interessante. Como que a maturidade, às vezes, nos leva a fugir de coisas que vão nos destruir, que vai trazer provas para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13. Todos aqui já creio que já leram, né? E falou assim, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha só que palavra forte. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Você já aprendeu a
se contentar com o que você tem? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe que as igrejas, ela usa muito o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Todo mundo, glória a Deus. Mas vamos dar uma olhada nos versículos atrás. Eu sei estar abatido. Eu sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Eu aprendi a viver a minha vida de acordo com as circunstâncias. Eu sei que há pessoas aqui que estão passando provas. Passaram aí desertos na vida de vocês. E eu acredito também que a prova que você passou, Deus está te ensinando. Isso é importante. Quando Deus começou a trabalhar no meu coração, amado, ninguém me entendia, o meu pastor não me entendia, meus irmãos não me entendiam. Era um tete entre eu e Deus. E deixa eu falar algo para vocês. Missões, no meu caso, missionário, missões é algo muito solitário. Sabe por quê? Você está numa outra cultura que não é sua, outra cultura que não é sua, outra língua que não é sua, outro nível de batalha que não é sua, outro nível de geografia que não é sua. Tudo é totalmente diferente. E isso daí cansa a alma do missionário. Você sabia disso? Só de eu estar aqui em Brodowski, Deus está renovando a minha alma. Pessoas que pensam assim, missionário Antenor veio trazer algo para nós. É vocês que estão trazendo algo para mim. É voltar para o Nebal renovado, para as batalhas lá. Então, amados, há certas coisas. Outro dia eu até comentei com o pastor, não sei se foi com o pastor, já estou terminando, não temos crer somente. O pastor Renato, ele tem pastor lá titular lá da Presbiteriana da Graça, cheio de igreja, umas 12, 15 igrejas lá, amados. E cuida de pastor, cuida de alma, a igreja, mais de 800 membros, tal. E quando eu fui visitar ele, os olhos do homem estavam lá no fundo, assim, ó. Eu topei com ele domingo pela manhã, topei com ele sábado, e eu ia ministrar na igreja domingo pela noite. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, ô pastor, você não está bem, vai para a praia. Ele olhou assim para mim, surpreso, falou assim, que para a praia, querido? Eu tenho reunião de pastores, eu tenho que fazer isso. Você não está bem. Você precisa descansar. Não sei o que lá, tudo. Falei, pastor, vai para a praia, você não está bem, vai lá, descansa lá uns dias, lá depois você volta para a igreja. Você tem líderes para dirigir. Pastor não é de ferro não, amados. É carne e osso que nem você. Aí quando eu fui lá pregar lá na igreja domingo à noite, o pastor não estava lá. Eu perguntei lá para o pastor, cadê o pastor Renato? Ele falou, olha Antenor, eu não sei o que aconteceu, não sei quem falou alguma para ele, mas ele foi para a praia. Foi para a praia, pastor. Aí, amado, eu ministrei na igreja dele, tal, foi uma bênção, né? Passou-se uns 5, 6 dias que ele ficou, ele me ligou. Pastor Antenor, você foi usado por Deus. Você foi usado por Deus. Quando você falou para mim para ir para a praia, eu achei um absurdo você ter falado para mim, porque eu pensei que você ia me dar outro conselho, usar na Bíblia. Mas você falou isso, uma coisa assim para mim. E eu senti que era Deus falando para mim. E eu larguei o púlpito, deixei uns irmãos lá dirigindo o culto, e eu fui para a praia. E eu voltei aqui com as minhas forças renovadas. Cansaço saiu para ele resolver os problemas ministeriais. O cristão também precisa descansar, porque também ninguém é de ferro. Amém? Amém. Se um dia o pastor Jefferson for para a praia, não se escandalize. Ele vai voltar. Moreninho, mas ele vai voltar. Queimadinho. Amém, meus queridos? Vamos se colocar em pé? Chamar o grupo de louvor aqui. Eu acredito que... Eu não sei até que ponto essa palavra que eu trouxe para você te foi bom. Mas é isso que o Senhor me tocou aqui para me falar hoje de manhã. E quando o pastor veio falar dos pequenos milagres, eu falei, meu Deus,
Eu quase falei, pastor Jefferson, você está pegando a minha pregação, não faz isso não. Mas é o Espírito Santo, é em conexão. É incrível. É Deus em conexão, né? A gente vive lá no Nepal uns milagres, algumas coisas, aqui também no Brasil, mas queridos, o maior milagre na minha vida, eu falo para vocês, tem gente que não acredita. O maior milagre na minha vida não é ver cego ser curado, mudo, surdo, paralítico, canceroso. Não é isto. O maior milagre da minha vida é ver a provisão na minha vida. Às vezes eu preciso comprar algo para os meus filhos. Tem um irmão lá da Bahia, lá não sei de onde, ô missionário, não sei o que você está passando, mas Deus me mandou te dar uma oferta. Deus mandou eu estar intercedendo pela sua família. Então, eu vejo diariamente milagres pequenos. Por exemplo, eu sentei lá no hotel para tomar um café. E quando eu estava tomando aquele café, olhando para aquele pão na minha frente, eu falei, esse pão que eu estou comendo, esse café que eu estou bebendo, é Deus que está me dando. A igreja estava me abençoando com o café da manhã. Mas eu via como algo que vem de Deus, aquele café que eu estava bebendo. Eu vejo Deus em pequenas coisas, às vezes que eu fico admirado. Eu vejo Deus, a providência de Deus em pequenos detalhes. É muito lindo. Os pequenos milagres que Deus faz diariamente na nossa vida, meus amados. Às vezes Deus usa uma pessoa que você nem imagina para falar com você. Presta atenção, ouvidos abertos, para entender o que Deus quer falar com você. Dá a mão para o seu irmão aí. Nós vamos fazer a seguinte oração: Senhor, me ensine. Se tem algo que você precisa mudar na sua vida, você vai falar, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu estou um pouquinho preguiçosa, eu tenho um pouco de preguiça de ler a Bíblia, eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça às vezes de vir no culto. Muda meu coração, sabe? Às vezes a pessoa vem para o culto assim, com aquela cara fechada, tipo assim, não queria vir. Não, amados, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui porque o Senhor está falando conosco. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença. E queremos clamar ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, ó Pai, esteja nos ensinando, Senhor. A Tua palavra diz aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes, Senhor, nós passamos prova na nossa vida que nós queremos desanimar. Provas que nós passamos, Senhor, durante o dia a dia, que nós queremos desistir, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos fortalece em todas as situações. O Senhor é aquele que nos ensina a viver, Senhor, tanto com abundância, como também por necessidade, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que esse deserto que algumas pessoas estão passando aqui, Senhor, é um deserto passageiro. É um deserto no qual o Senhor está ensinando ele e ela a depender do Senhor, porque no deserto não tem nada, Senhor, a não ser, se o Senhor não providenciar, Senhor Deus, Senhor, nós morreremos no deserto. Mas eu acredito que no deserto o Senhor ensina, o Senhor edifica a nossa alma. Pai, eu quero clamar nesta manhã, Senhor meu Deus, que o Senhor possa continuar nos ensinando. A Tua palavra diz ali no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que Tu és o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz. Tu és o conselheiro, aquele que nos ensina a viver de dia a dia, de segunda a domingo, Senhor Deus. Toda semana, todo dia, o Senhor tem nos ensinar algo. Eu quero que o Senhor abra os olhos do Teu povo, para que eles vejam os pequenos milagres do Senhor na vida deles. Pequenos
grandes e pequenos milagres. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero clamar, Senhor, nos ensina, Senhor Deus. Queremos aprender contigo, queremos ter relacionamento contigo. Oh Deus, ensina mesmo, Senhor, o teu povo, Pai. Nós queremos declarar a tua presença aqui presente.